pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Carlos Roberto e a gente vai dar continuidade então a esse conteúdo, análise integral do escoamento. Eu vou apresentar para vocês a última parte então desse conteúdo, que é a parte 4. E fechando então com a equação de Bernoulli. Vou apresentar para vocês a equação de Bernoulli, que é uma equação que pode ser derivada da equação da conservação de energia, a qual a gente apresentou a equação na aula anterior. Então, se vocês não viram essa videoaula, recomendo que vocês vejam antes de assistir essa videoaula. Vamos começar então. A equação de Bernoulli, como eu falei, é um caso particular da equação da conservação de energia. Ela tanto pode ser aplicada a um tubo de corrente como a uma linha de corrente. Quando ela é aplicada a um tubo de corrente, ela é aplicada de forma macroscópica. Então, o tubo de corrente é definido como um conjunto, de linhas de correntes com características similares. E, nesse caso, a gente aplica a equação considerando que a seção transversal não existe variação de características de escoamento, por exemplo, como velocidade, densidade, pressão, entre outras. Então, é bem comum, a aplicação da equação da conservação de energia em tubos de corrente. E também como também é comum a aplicação também em linhas de corrente. Então, linha de corrente, uma linha, então se eu aplico ela de uma extremidade para outra da linha, eu estou aplicando ela entre dois pontos. Então, uma forma bem comum é você definir as características do escoamento em pontos específicos, mas precisa que esses pontos, a mesma linha de corrente precisa passar por esses dois pontos, senão a gente não consegue garantir que vai existir a conservação da energia. Então isso é um erro muito comum, não é simplesmente pegar dois pontos aleatórios e aplicar a equação de Bernoulli. Não, você precisa garantir que esses pontos pertencem à mesma linha de corrente. Ou seja, a linha de corrente, então, ela passa por esses dois pontos, então eu posso aplicar tranquilamente a equação de Bernoulli nesses casos. Muito bem, vamos partir então da equação da conservação de energia e já considerando que o escoamento é permanente. Se o escoamento é permanente, então o primeiro termo do lado direito da equação é igual a zero, ou seja, não tem variação de energia no volume de controle, e aí eu tenho então que a variação, a taxa de calor mais a taxa de trabalho realizado por um eixo, pode ser uma turbina, uma bomba, um pistão, é igual então aos fluxos de energia que atravessam as superfícies de controle. Muito bem, então se a gente considera que não existe variações entre as seções e considera apenas que eu tenho só duas seções abertas, uma de entrada e uma de saída, a gente vai ter então que a integral do lado direito da equação pode ser escrita como uma multiplicação de termos, Essa multiplicação de termos, o que está dentro do parênteses equivale a energia específica interna, energia específica cinética, energia específica potencial, mais o trabalho realizado pelas forças de pressão. O que ficou fora do parênteses, então, seria a densidade, a velocidade média e a área, Então, todas essas informações aqui que estão dentro da integral, elas são constantes, ou seja, elas não variam dentro da seção transversal. Então, se você garante isso, todas elas podem sair de integral, então vai ficar uma integral de dA, que é a própria área. Então, aqui eu tenho os termos referentes então, ao fluxo de energia de saída e esses termos aqui referentes aos fluxos de energia de entrada. Beleza, então vamos lá, vamos seguir. Se a gente reorganizar a equação, a gente vai ter isso aqui, E se dividirmos todos os termos aqui por a vazão mássica, o que seria a vazão mássica? A vazão mássica é dada pela multiplicação da densidade do fluido, a velocidade média vezes a área. Então, vazão mássica é a densidade vezes a vazão. Densidade absoluta vezes a vazão. Velocidade vezes a área é a vazão. E a vazão mássica, que é esse m ponto em cima, também é dado pela derivada da massa pelo tempo. Variação da massa no tempo. Perfeito, então. Esses termos aqui, ρ, VA, o que é o ρ, VA? É a vazão mássica. No caso aqui, na seção 2, a vazão mássica em 2, essa multiplicação desses três termos. E aqui eu tenho multiplicação desses três termos, ρ1, V1A1, seria a vazão mássica na seção número 1. Muito bem, então,
Se a gente substitui, né, e divide todo mundo pela vazão mássica, né, por dm, a gente vai ter essa expressão agora, né, mais simples, né, bem mais simples, né, dividindo todo mundo pela vazão mássica. E aí a gente tem aqui do lado esquerdo da equação, né, reorganizando, né, a gente pode reorganizar, a gente vai ter esses termos aqui no lado esquerdo da equação, que seriam 3 termos específicos, né. Aqui é um termo referente à energia específica devido à pressão, cinética, potencial na seção 1, os 3 termos aqui na seção 2, né, do lado direito da equação, e também eu tenho esses termos aqui referentes à energia interna na seção 1, na seção 2, esses termos aqui referentes a taxas, né, por unidade de massa, tanto de calor como de trabalho no eixo. Se a gente divide essa equação por G, todos os termos pela aceleração da gravidade, a gente vai ter que, por exemplo, esse termo aqui pode ser escrito como a pressão em 1 dividido pelo peso específico, né, uma vez que G vezes a densidade absoluta é o peso específico. V1 ao quadrado sobre 2G, dividindo por G, o G vai cair aqui, vai ter uma cota só, a cota em 1. No lado direito eu vou ter esses mesmos termos aqui, semelhantes, só que na seção 2. E aqui esse termo vai ficar dividido por G. Bom, o que é que significa então esses termos aqui, ó, do lado esquerdo da equação? O primeiro termo, você vê que todo mundo está escrito como cota, né? Porque, ó, como é uma equação dimensional, homogênea, que tem segue o princípio da homogeneidade dimensional, todos os termos têm a mesma unidade. Então, por exemplo, se esse termo aqui Z1, a grandeza dele é comprimento, então todos os outros termos também têm grandeza de comprimento. Então a gente pode dizer que esse termo aqui, ó, que é a pressão sobre o gama, é uma altura de pressão, também chamada de altura piezométrica ou cota piezométrica. Aqui que seria uma altura de velocidade ou altura cinética, uma carga cinética, e aqui simplesmente uma cota, né, uma cota altimétrica, tá? Nesse caso aqui, esses termos aqui representam o decréscimo líquido, né, da energia mecânica do sistema, que podem ser transformados em perdas, tá? Essas perdas geralmente são ditas, né, como perdas devido ao atrito, porque elas são mais importantes, né, são mais relevantes, né, nesse processo de escoamento, tá? E aqui eu tenho um trabalho realizado por o eixo, né, por unidade de peso, tá? E aí escrito como uma cota, pode ser escrito também como uma cota, tá? Essa equação ela pode ser reescrita em termos de cota, então eu tenho do lado esquerdo a energia, a carga total, né? A carga total na seção número 1, né? Uma energia em termos de cota na seção 1, na seção 2, que é a soma daqueles 3 termos, né? A energia piezométrica, a carga piezométrica, a carga cinética e a altimétrica. E eu tenho aqui o HL, que é a energia perdida por atrito e calor, e o eixo aqui, que é a energia fornecida ou retirada por um eixo. Essa é chamada equação de Bernoulli modificada. Quando a gente simplifica e daí assume que não existe perda por atrito e nem um eixo, né, envolvido no problema, esse HL é zero, o H-eixo também é zero, então eu vou ficar um H1 igual a H2, que é essa equação que vocês conhecem bem, né? Ou seja, quem é o H1? É P1 sobre gama 1, o mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a H2. Quem é H2? Esse somatório desses 3 termos. P2 sobre gama 2, V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Então, essa é a equação de Bernoulli, né, que vocês conhecem bem, e eu demonstrei agora que ela é derivada da equação geral da conservação da energia e que ela é uma simplificação dessa equação e que ela só pode ser aplicada em casos muito específicos, como por exemplo, né, lembrem quais foram as simplificações que eu adotei para chegar nessa equação. Vamos lembrar. Primeiro, escoamento permanente laminar, que não existe perdas por atrito.
Não existem eixos realizando ou fornecendo trabalhos. Não existe transformação de calor e a energia interna ela é constante em 2 pontos. Então, se todas essas simplificações podem ser assumidas num problema de engenharia, eu posso aplicar a equação de Bernoulli. Se uma dessas simplificações não pode ser adotada, então eu preciso voltar à equação da conservação de energia e determinar, então, fazer esse balanço de energia com essa equação original e não pela equação de Bernoulli. Então isso é um grande problema, porque muitas vezes o aluno ele já leu o problema e quer aplicar a equação de Bernoulli, mas não se atém naquele problema, né, todas essas suposições que estão listadas aqui nesse slide, elas podem ser assumidas. Tá? Então, por favor, pessoal, prestem atenção sempre nessas simplificações antes de aplicar a equação de Bernoulli. Resumindo a história, os termos da equação de Bernoulli, eu tenho 3 termos, né? E essa equação pode ser aplicada para um tubo de corrente ou para uma linha de corrente, né? No tubo de corrente entre 2 seções transversais, numa linha de corrente entre 2 pontos. Tá? Então eu preciso determinar os termos da equação de Bernoulli. Quais são esses termos? Em cada ponto desse, eu tenho a carga potencial, a carga de pressão, também chamada de carga piezométrica, e a carga cinética devido à velocidade. Muito bem, olha só os casos onde eu não consigo aplicar a equação de Bernoulli. É muito importante visualizar esses casos, né? E ter a plena ciência que são pouquíssimos casos, né, onde a equação de Bernoulli ela é válida e eu posso aplicar ela no problema. Vejam só, aqui eu tenho um túnel de vento e a gente sabe que na fronteira, aqui no túnel de vento, né, a gente viu aqui nas primeiras aulas, né, o experimento de Prandtl, onde a gente viu a camada limite, e dentro da camada limite eu tenho efeitos viscosos muito importantes, ou seja, toda vez que eu tenho um contato do fluido com a superfície sólida, eu tenho esses efeitos viscosos, né, que faz com que o escoamento ele tenha uma variação da velocidade bem significativa. Tá? Então o fluido ele não pode ser considerado como um fluido ideal. Então nessas regiões onde os efeitos de viscosidade são importantes, como por exemplo aqui, próximo à parede do túnel de vento, ou próximo ao contorno aqui, né, da superfície com o avião, eu não posso aplicar a equação de Bernoulli de forma nenhuma, porque esses efeitos são importantes. Eu só posso aplicar a equação de Bernoulli em fluidos considerados como fluidos ideais. Quando eu tenho uma máquina hidráulica, por exemplo aqui uma turbina, a turbina ela extrai energia, extrai trabalho, e aí eu tenho uma perda, né, de energia no sistema, e aí nesse caso aqui eu não posso aplicar a equação de Bernoulli simplificada, mas eu poderia aplicar a equação de Bernoulli modificada, né, aquele H1 igual a H2 mais HL menos o H do eixo, onde o H do eixo é dado pelo H da turbina, né, que está retirando energia do sistema. Transferência de calor ou extração de calor, também eu não posso aplicar a equação de Bernoulli simplificada, só a modificada. Né? Se você consegue quantificar qual foi o calor adicionado aqui, ó, aqui de fora, né, o calor de fora do sistema para dentro do sistema, a gente consegue então incluir esse valor, né, na equação de Bernoulli modificada, mas não na equação de Bernoulli simplificada. Muito bem, então eu tenho que a somatória dos termos da equação de Bernoulli vai sempre dar uma constante, certo? Então essa constante ela não vai mudar, né, entre diferentes posições, 1, 2, ao longo de uma linha de corrente ou ao longo de um tubo de corrente. Muito bem, só como um exercício aqui mental para que a gente consiga visualizar a questão da transformação de energia usando a equação de Bernoulli. Vamos tomar o plano de referência aqui horizontal, um escoamento que está acontecendo dentro dessa tubulação, da esquerda para a direita. O que é que a gente observa aqui? Na seção 1, o centro da tubulação está mais elevado do que a seção 2. Então aqui eu tenho uma energia, uma carga potencial, né, devido à altitude, uma carga potencial em 1 maior do que em 2. Então aqui está o Z1 e aqui está o Z2. Então é
é bem fácil, né, essa grandeza geométrica determinar. Se a gente define aqui um plano horizontal de referência, a gente consegue determinar facilmente quem é Z1 e quem é Z2. Muito bem. Se é uma tubulação horizontal e não tem variação de área da seção transversal, como vocês estão vendo aqui, a seção não está sendo estrangulada ou está tendo um aumento da seção transversal de 1 para 2, o que acontece? A vazão ela é a mesma, né? Tanto em 1 como em 2, pela lei da conservação da massa. E se as áreas são iguais, as velocidades também são iguais, as velocidades médias também são iguais. Então, se as velocidades em 1 e em 2 são iguais, ou seja, a carga cinética também é igual, porque a carga cinética é dada pela velocidade ao quadrado sobre 2g. O g, a aceleração da gravidade, não muda, né, entre a seção 1 e 2. E se a velocidade não muda entre 1 e 2, a carga cinética em 1 vai ser igual à carga cinética em 2. Beleza. E com relação à carga piezométrica, ou à carga de pressão, como é que eu determino a carga piezométrica? Fisicamente é possível determinar essa carga piezométrica com a instalação de piezômetros, que são esses tubos aqui, ó, conectados à tubulação. Então, em função da pressão dentro da tubulação, o fluido ele vai preencher o piezômetro até uma determinada cota, certo? A distância do centro da tubulação até a superfície do piezômetro aqui, que o fluido ele ocupa, é dado então pela carga piezométrica. Essa altura aqui é a altura piezométrica. E essa altura piezométrica é exatamente a minha pressão em 1 vezes o peso específico do fluido. Se a gente instalar aqui um piezômetro na seção 2, o fluido aqui, em função da pressão, vai ocupar uma determinada altura no piezômetro, e essa altura é dado pela altura piezométrica, né? Ou seja, P2 sobre gama. Olha que interessante, pessoal. Nesse caso, o que é que está acontecendo? Uma conversão de energia. Ó, a energia potencial aqui em 1, ela diminuiu, certo? Mas, em contrapartida, a energia piezométrica aumentou. Então, aconteceu uma transformação de energia. Se a gente soma essas três energias, né, a potencial, a piezométrica e a cinética na seção 1, eu tenho a energia total aqui na seção 1. Essa energia ela precisa se conservar, né, na seção 2. Vamos somar as energias. Z2, a cota aqui, né, a altura de pressão e a altura cinética. Então, se eu somei aqui, a altura aqui não deu a altura total da seção 1. O que é que aconteceu então? Aconteceu alguma perda de energia entre 1 e 2, e essa perda de energia, obviamente, é dado pelo atrito, né, a perda de carga nesse trecho 1, 2. Então, esse atrito aqui pode ser determinado, né, se a gente consegue mapear bem essas cargas, né, tanto a carga altimétrica, potencial, a piezométrica e a carga cinética. Então a gente consegue determinar essas perdas de carga. Então muitos experimentos, né, em hidráulica foram realizados para determinar essa relação aqui, né? Qual é a perda de carga entre dois pontos, por exemplo, numa seção circular. Então é bem simples, né? Você instala dois piezômetros, como aqui na figura, determina todas as cotas, tanto potencial, piezométrica como cinética, tanto em 1 como em 2, e o HF aqui vai ser dado por H1, que é o somatório dessas três cotas, menos o H2, né, que é o somatório dessas três cotas aqui de energia na seção número 2. Muito bem, para o caso sem escoamento, você não tem linha de corrente e a energia ela precisa se conservar também, né? Então, por exemplo, aqui no ponto 1, eu não tenho energia potencial. Por exemplo, se você considera aqui o plano de referência aqui embaixo, no ponto 1 só tem energia potencial, devido a essa altura, né? No ponto 2, eu não tenho energia potencial, porque ele está exatamente no plano de referência. Mas no ponto 2 aqui, ó, eu tenho uma carga de pressão, porque ele está abaixo aqui da coluna d'água. Então, aqui nesse ponto eu tenho só energia piezométrica, né? Vocês observem aqui nesse piezômetro a
a altura piezométrica é H, e essa altura piezométrica aqui equivale então a cota, a essa carga potencial do ponto 1. Bom, quando eu abro essa tubulação aqui na horizontal, vai começar a promover um escoamento, né? Muito bem. E aí eu vou ter uma linha de corrente que sai de 1 e passa aqui, né, em 2 e em 3. Em 2 e em 3 eu tenho os piezômetros aqui. O que é que está acontecendo? Se a gente considera esse mesmo plano de referência aqui na base, aqui, que corta os pontos 2 e 3, a gente tem no ponto 1 só tem a energia potencial e do ponto 2 só tem energia piezométrica. E a energia piezométrica é dada por essa carga piezométrica aqui, que é a leitura do piezômetro. Então, observem que de 1 para 2, a energia potencial é H1 e a energia piezométrica no ponto 2 é o H2. Observem que aconteceu aqui, tem uma diferençazinha, né? Você vê que o H2 é menor do que o H1. Por que acontece essa diferença? Porque no ponto 2, além da energia piezométrica, também existe o que? Energia cinética, porque o escoamento está acontecendo e tem uma velocidade aqui passando por 2, e essa velocidade vai promover uma energia cinética, ou seja, uma carga cinética que, se não tiver atrito, né, entre 2 e 3, se a gente desprezar os atritos entre 2 e 3, essa carga cinética equivale exatamente a essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui entre H1 e H2, né, se a gente despreza os atritos, o atrito que está acontecendo entre 1 e 2. Bom, mesma coisa aqui, ó. Na seção, vamos imaginar agora que aconteceu um estrangulamento de 2 para 3 e que o atrito ele pode ser desprezado, né? Nesse escoamento aqui de 1 para 2 e para 3. Então a gente já viu, né, que essa carga aqui é a carga cinética, beleza? Que é o V2 ao quadrado sobre 2G. E em função desse estrangulamento, o que aconteceu de 2 para 3? A velocidade aumenta. Se a área diminui, a velocidade aumenta. E se a velocidade aumentou, a carga cinética aumenta, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Ou seja, V3 ao quadrado sobre 2G é maior do que V2 ao quadrado sobre 2G. E para compensar isso, a pressão diminui. Então, quando acontece uma aceleração do escoamento, a pressão geralmente diminui. Quando acontece uma redução, né, uma desaceleração do escoamento, a pressão ela aumenta, né, de montante para jusante. Muito bem. Agora, quando a gente considera as perdas de energia em função do atrito, então, por exemplo, nesse caso aqui, onde você não tem um estrangulamento, né, voltando para aquele exemplo anterior, a tubulação aqui sem variação de área embaixo, os piezômetros na prática, né, o piezômetro em 2 e em 3 aqui, a gente vai ver uma diferença de nível, né, de altura piezométrica, tanto em 2 como em 3. Por quê? Porque na prática existe perda de atrito, né, entre 2 e 3. Então essa perda devido ao atrito faz com que a cota aqui piezométrica não seja igual. E essa diferença é exatamente a perda, né, essa carga devido a carga, essa perda, né, devido à energia de atrito, né, que é a perda de carga. Vamos lá, vamos fechar essa aula então como resolvendo esse exemplo. É o exemplo 5.7 do livro, que diz assim, ó, o sistema da figura abaixo é um sistema com água que escoa a 10 graus Celsius da seção número 1 para a seção número 2. Então, está acontecendo uma subida aqui, né, da seção número 1 para a seção número 2. A seção número 1 tem 25 milímetros de diâmetro, a pressão absoluta de 345 e velocidade média de 3 metros por segundo. A seção 2 tem 50 milímetros de diâmetro, tubulação circular, né? Encontra-se a 2 metros acima da seção 2. Considerando que não existem perdas de energia no sistema, na seção 1 e 2, entre a seção 1 e 2, determine qual é a pressão no ponto 2. Tá bom, vamos determinar então a pressão, vamos aplicar, vamos mapear primeiro, né, algumas informações aqui desse problema. Primeiro, se a gente considera aqui o Dáton aqui, exatamente na seção 1, o Dáton aqui, ó, passando pela seção 1, então a cota em 1 é 0
E a cota em 2 é 2 metros, né? Porque ele falou no problema que a seção 2 está 2 metros acima da seção 2, da seção 1. Como existe mudança na elevação e da área da seção, a gente vê aqui que aconteceu um aumento da área, né? Então, vai acontecer uma variação da velocidade entre 1 e 2, beleza? A 10 graus Celsius, a massa específica da água é 1000, tá? E quando a gente aplica a equação da conservação da massa, a gente tira aqui V1 A1 é igual a V2 A2. E isso aqui é igual a vazão, certo? É igual a vazão. Como ele deu tanto V1 como o diâmetro na seção 1, a gente pode determinar a vazão que está passando pela seção 1. E essa vazão que está passando pela seção 1 é a mesma vazão que está passando pela seção 2, que também pode ser calculada, né, a vazão por V2A2. Beleza, então a vazão é V1A1. Quem é V1? Ele deu no problema 3 metros por segundo, velocidade média na seção 1 ele deu. E ele deu o diâmetro da seção 1. Então, dado o diâmetro, a gente consegue achar a área da seção transversal. Então, a multiplicação disso aqui, né, vai resultar que a vazão é 0,01473 metros cúbicos por segundo. E se a gente achou a vazão, a gente consegue então determinar a velocidade em 2, porque a vazão é igual a velocidade em 2 área 2. E ele deu o diâmetro na seção 2. Se ele deu o diâmetro na seção 2, a gente consegue achar a velocidade. Tá? Então, a velocidade 0,75. O que é que a gente observa? Que a velocidade diminuiu, né? Porque na seção 1 a velocidade era 3 metros por segundo e na seção 2 agora é 0,75. Deu uma boa diminuída. Por quê? Isso porque a seção transversal aumentou. Então, se a seção transversal aumentou, a velocidade diminui. Muito bem. O que é que a gente tem aqui? Ó? Aplicando a equação de Bernoulli, eu posso aplicar, né? Porque eu posso considerar que o escoamento é permanente, o fluido é incompressível, eu não tenho perdas, né, de energia entre 1 e 2, não tem nenhum eixo, nenhuma máquina hidráulica entre 1 e 2, então eu posso aplicar a equação de Bernoulli entre 1 e 2. E aí eu tiro que P1 gama mais V1 quadrado sobre 2G mais E1 é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais E2. Substituindo os valores, né, tudo isso foi dado, né, o que ele quer na verdade é a pressão em 2. Então a gente pode determinar a pressão em 2, substituindo todos os outros valores na equação, que resulta em 329,6 kPa. Observem que essa pressão ela é um pouco menor do que a pressão em 1, né, que foi, deixa eu voltar aqui um pouco, a pressão em 1, na seção 1 era 345 kPa, de 345 caiu para 329. Então, deu uma reduzida, né? Uma leve reduzida no valor da pressão. E isso é um problema muito comum na engenharia, pessoal. Ou seja, essa queda de pressão em função de uma elevação, né? Você vê que a cota em 2 ela é maior do que a cota em 1. Então, como o fluido está subindo, o que é que está acontecendo? Ele está ganhando cota altimétrica e ele está perdendo pressão. E isso é um problema muito sério, né? Porque a gente precisa garantir uma pressão suficiente, né, em pontos de saída, né, para você ter o escoamento da água. E se essa pressão reduzir muito, essa pressão ela pode atingir o valor de pressão de vapor do fluido, né? E aí pode acontecer, por exemplo, a formação, né, a passagem do líquido para a forma gasosa. Então, o surgimento de bolhas, tá, dentro da tubulação. E isso pode danificar, né, a tubulação, enfim, isso é muito ruim, né, para, por exemplo, chuveiro elétrico, né? Você começa a ter aqueles cortes. Aqueles cortes podem ser devido à entrada de ar, mas também pode ser devido a um projeto mal dimensionado, né, onde a pressão dentro da tubulação caiu tanto que atingiu o valor da pressão de vapor da água, e aí a água ela sai, né, do estado líquido para o estado gasoso. E aí você tem aquelas interrupções no chuveiro, e quem trabalha com chuveiro elétrico, né, com resistência, aquela resistência, ela, se não tiver água, ela queima. E aí acontece muito, né, do chuveiro elétrico queimar a resistência e você ter que trocar todo o chuveiro elétrico por um problema de mau dimensionamento.
em função aí da queda de pressão em tubulações, né, onde você sempre tem uma elevação, né, e aí eventualmente você vai ter sempre uma queda de pressão. Pessoal, era esse o conteúdo então, né, sobre análise integral do escoamento. Na aula de revisão eu também vou fazer alguns exercícios, então acompanhe as aulas de revisão. E nas próximas videoaulas, então, a gente vai falar sobre análise diferencial do escoamento. É uma das aulas mais legais e também um conteúdo, um dos mais importantes dessa disciplina. Eu espero ver vocês lá, então. Um abraço, até a próxima.